Olá! Direito e Políticas Públicas é uma série de entrevistas e análises dos principais temas que interessam ao Estado contemporâneo. Pretende mostrar como as previsões jurídicas podem se tornar realidade mediante a atuação do Estado, da iniciativa privada e da própria sociedade. O tema do programa de hoje é regulação e concorrência na União Europeia. O processo de integração econômica europeia envolve questões da maior importância na regulação das atividades econômicas. Como já visto em outros programas da série, por força da criação de um mercado comum na Europa, a partir da década de 1950, diversas competências que antes eram exercidas pelos próprios países na regulação da economia passaram a ser atribuídas a órgãos supranacionais. Esses órgãos têm poderes para criar normas jurídicas que são válidas e exigíveis nos países membros, mesmo que entrem em choque com as leis locais. Não há hierarquia entre as normas comunitárias e as normas nacionais, mas há primazia. A primazia do direito europeu sobre os direitos nacionais, nas matérias em que tem competência, significa que as normas criadas pelos órgãos supranacionais são obrigatoriamente aplicadas em cada país, que não pode deixar de cumpri-las. Para garantir essa primazia das normas europeias, há diversos mecanismos jurídicos e também um Tribunal de Justiça Europeu que garante a uniformidade e a efetiva aplicação do direito em todo o território da União Europeia. Dentre as competências reservadas aos órgãos supranacionais europeus, estão muitas das políticas econômicas que antes eram desempenhadas pelos Estados nacionais. Para entender um pouco dessas relações entre Estados-membros e órgãos supranacionais em matéria econômica, convidamos o professor Luiz Moraes, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a quem agradecemos por aceitar o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui, professor Luiz. Inicialmente, eu gostaria de lhe perguntar a respeito da importância da inserção de Portugal na União Europeia. Como se deu esse processo e qual foi o impacto da adesão de Portugal à União Europeia? Bom, antes de mais, muito obrigado. É um grande prazer, de facto, estar aqui hoje. Eu diria que a integração de Portugal na altura Comunidade Económica Europeia alterou radicalmente a situação em Portugal, a situação económica, a situação social e até, em alguns aspectos, a situação política. Hoje em dia é fácil esquecê-lo, mas é preciso ter presente que a integração de Portugal na Comunidade Económica Europeia, com o Tratado de Adesão a ser celebrado em 1985, ocorreu mais ou menos 10 anos depois da Revolução, que pôs fim à ditadura. E, portanto, a integração na Comunidade Económica Europeia foi também um aspecto fundamental para a consolidação política do próprio regime democrático, no fundo, conferir estabilidade às instituições e criar também um novo quadro económico e social que consolidasse a transição para a democracia. Em termos económicos e sociais, eu diria que o país passou por uma segunda revolução, depois da revolução política dos anos 70. Primeiro porque teve que adotar novas regras e, portanto, isso alterou completamente as estruturas jurídicas do país e, enfim, a área da regulação económica e todos os aspectos que têm a ver com as instituições económicas em geral. Depois porque o país foi beneficiário de financiamentos extremamente importantes, com grande peso no PIB português, os chamados financiamentos estruturais de diversos tipos, que permitiram desenvolver uma política a vários níveis de criação de infraestruturas. O país tinha uma rede extremamente deficiente de infraestruturas rodoviárias e outras. Isso foi uma revolução visível para todos os portugueses. E também outro tipo de financiamentos comunitários, por exemplo, para a formação profissional, que também permitiram uma transformação completa, enfim, das condições de formação e do nível de formação em geral da população. Portanto, é de uma revolução económica, de alguma forma, que estamos a falar depois da integração na Comunidade Económica Europeia. Um saldo muito positivo, aparentemente. Eu diria que o saldo é extraordinariamente positivo, a tal ponto que, em termos políticos em Portugal, não há propriamente uma força política importante. Enfim, há ainda um movimento de alguma contestação do Partido Comunista Português, mas mesmo esse eu diria que hoje residual, sem grande expressão, mas não há nenhuma grande força política daquelas que participam regularmente no governo
e que exercem regularmente o poder e que tenham uma posição crítica da integração europeia. Eu diria que ao nível central, no espectro político e partidário, há um grande consenso, há um fundamental consenso sobre a opção europeia. Enfim, não se discute a adesão à Europa e o nosso rumo de integração não se discute de todo. É um fator positivo, eu diria também, de estabilidade na sociedade portuguesa. E o senhor poderia explicar ao nosso telespectador como se dá essa relação, que às vezes é um pouco difícil de entender, entre uma regulação que é supranacional, que diz respeito à União Europeia, e as regulações que provêm dos Estados membros dessa União? Bem, o sistema, de facto, aparentemente, visto com olhos externos, é complexo. Enfim, a União Europeia tem sido apresentada muitas vezes como uma espécie de laboratório institucional, e essa é uma das críticas que lhe é feita, às vezes um pouco distante do cidadão comum, que tem alguma dificuldade em perceber a mecânica de funcionamento da União Europeia. Há, de facto, um sistema de competências partilhadas entre a União Europeia e os Estados. A União Europeia tem um domínio importante de competências próprias exclusivas. Noutros domínios tem competências que partilha com os Estados. E eu diria que na área da regulação económica, fundamentalmente, o desenvolvimento da regulação europeia faz através de um veículo jurídico de harmonização, ou seja, a União Europeia estabelece padrões gerais ou parâmetros gerais para a regulação. Não vamos entrar em pormenores técnicos, há um instrumento jurídico típico para isso, que é a diretiva da União Europeia, e essas diretivas são depois transpostas para as várias legislações nacionais dos Estados-membros, consentindo-se aos Estados alguma margem de apreciação na transposição, mas sendo os grandes princípios, as linhas diretoras da regulação, fixadas pela União Europeia. Um pouco antes de nós entrarmos aqui nos estúdios, nós falávamos sobre o impacto que as novas regulações europeias sobre o sistema financeiro têm trazido. O senhor poderia comentar um pouco mais a respeito disso? É verdade, a Europa está neste momento num momento de transição aí também. A Europa foi extraordinariamente abalada pela crise financeira de 2007-2009, enfim, eu falo assim esperando que a crise esteja no essencial terminada. Estou a ser otimista, embora o tema seja discutido. E na União Europeia, a Comissão Europeia, uma das instituições, assumiu uma posição de iniciativa no sentido de se promover uma grande reforma da regulação financeira, da regulação aplicada às instituições financeiras. Estamos a falar de banca, seguros e mercado de capitais, para simplificar. E, por iniciativa da Comissão Europeia, foi preparado e apresentado um relatório de peritos, presidido por Jacques de Larosière, e o relatório é conhecido pelo Presidente da Comissão, o relatório Larosière, e contendo um conjunto de propostas fundamentais de reforma da regulação financeira da União Europeia. O relatório Larosière mereceu um bom acolhimento político e, na base deste relatório Larosière, a Comissão Europeia apresentou propostas legislativas em setembro, que estão neste momento em fase final de aprovação, em termos de processo decisório na União Europeia. Bom, o que é que se pode esperar desta reforma? Eu diria várias coisas. Um reforço do nível de controle supranacional, ou seja, prevê-se que sejam criadas verdadeiras agências reguladoras europeias para o setor bancário, para o setor segurador e para o setor do mercado de capitais. Portanto, vão substituir antigos comitês no âmbito dos quais os organismos nacionais de regulação e de supervisão cooperavam entre si. Portanto, agora vão ser criadas verdadeiras estruturas supranacionais. A malha da harmonização vai ser estreitada, quer dizer, os Estados vão ter menos margem de manobra para definir as regras a partir dos padrões que sejam definidos pela União Europeia. E, em terceiro lugar, há áreas completamente novas que vão ser trazidas para o domínio da regulação financeira. Só para dar dois exemplos, prevê-se adotar uma disciplina positiva, por exemplo, para as agências de rating. É uma área que se pretende cobrir através da nova regulação da União Europeia. E prevê-se criar um novo nível, aqui não quero entrar em questões muito técnicas, um novo nível de supervisão financeira, que é chamada supervisão macroprudencial. Ou seja, não é controlar cada instituição individualmente considerada, é controlar
a evolução do próprio sistema e aquilo a que se chama risco sistémico. Admite que nesta crise financeira o risco sistémico não foi devidamente apreendido, não foi devidamente controlado e pretende-se criar uma instituição própria, um Conselho Europeu de Risco Sistémico, para desenvolver esse nível da chamada macro-supervisão prudencial. Entendi. Explique, por favor, as regulações europeias, elas afastam a aplicação das regulações nacionais? Bom, eu diria que prevalecem, de facto, sobre as regulações nacionais, embora essa é mais uma das originalidades europeias. O processo de integração europeu tem, de facto, muitas originalidades. Como disse há pouco, a base essencial dessa regulação assenta num método jurídico de harmonização. Portanto, há, no fundo, um comando que parte do nível supranacional da União Europeia, mas que consente aos Estados, que permite aos Estados alguma margem de adaptação para a sua ordem jurídica nacional. Portanto, é um método que eu diria razoavelmente original, complexo, mas original e que diria que, no geral, tem funcionado de forma bastante positiva. Eu diria que o balanço é muito positivo. E, professor Luís, como funcionam as regras europeias relativas à concentração econômica? Mais uma vez, é um sistema, para não fugir à regra, bastante original. Há aqui uma divisão um pouco particular de competências no domínio do controle de concentrações entre os Estados e a União Europeia. Como é que funciona essa divisão de competências? Através de duas regras fundamentais. Admite-se que, em relação a operações de concentração ditas de dimensão comunitária, ou seja, que cumprem uma série de padrões quantitativos que, no fundo, indicam que a operação tem uma dimensão transnacional, a competência de apreciação é exclusiva da União Europeia, é exercida através da Comissão Europeia. Em relação às operações de concentração que não tenham essa dimensão comunitária, a competência é exclusiva das autoridades nacionais de concorrência. Portanto, é um sistema de repartição de competências que funcionam em esferas aqui completamente distintas entre si. Professor Luís, eu gostaria que o senhor comentasse alguns casos recentes da Direção-Geral de Concorrência da União Europeia, mas nós faremos isso logo depois do intervalo. Direito e Políticas Públicas vai então para um rápido intervalo e logo voltaremos. Estamos de volta com o programa Direito e Políticas Públicas, que debate hoje o tema regulação e concorrência na União Europeia, com o professor Luís Moraes, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Professor Luís, o senhor teria algum caso ou casos recentes da Direção-Geral de Concorrência da União Europeia para nos contar? Vários. A dificuldade aqui é a escolha, porque, de facto, a Direção de Concorrência tem sido bastante ativa, é uma autoridade de concorrência de referência mundial. Podemos, se calhar, partir do mais recente para o menos recente. Há um caso que tem dias, portanto, aqui é atualidade escaldante, diria quase, que é uma decisão da Comissão Europeia, portanto, atuando na sua qualidade de autoridade de concorrência da União Europeia, relativamente a um cartel de fabricantes de chips eletrónicos para computadores. E tem uma particularidade, porque é o primeiro caso, é a primeira decisão da Comissão Europeia vou utilizar aqui o termo inglês que se calhar é o mais simples, de settlement. É uma decisão que assenta numa transação com as empresas visadas que aceitam não impugnar essa decisão e aceitam o desfecho do caso com as multas aplicadas e tendo também alguma diminuição dessas multas. É um cartel bastante importante, numa área, obviamente, de enorme relevância económica, indústrias informáticas caracterizadas por grande inovação e, portanto, grande importância económica, e tendo a Comissão Europeia procurado desenvolver estas técnicas jurídicas de definição de settlement, de transações com os operadores visados, sendo o primeiro caso de aplicação de uma transação desse tipo, é uma decisão marcante e de grande importância.
Recuando um bocadinho mais no tempo, provavelmente podemos distinguir dois casos. Num caso, uma decisão, no outro caso, não uma decisão, mas um conjunto de decisões e de orientações. A decisão é a decisão, no caso Intel, também mais uma vez uma área de informática e de comunicações. Neste caso não é um cartel ou cooperação entre empresas, é um abuso de posição dominante. Portanto, é um caso extremamente importante e até porque marca uma posição muito divergente da Comissão Europeia face às autoridades norte-americanas, que são muito menos ativas no controle do poder económico das grandes empresas. A decisão dos Estados Unidos foi diferente da decisão... Os Estados Unidos não sancionaram sequer a Intel. Curiosamente, este caso resultou de queixas de operadores norte-americanos, que, cientes de que as suas autoridades estão pouco receptivas a atuar em relação a operadores com um grande poder de mercado, no quadro de um regime que em direito europeu nós chamamos o abuso de posição dominante e que no direito antitrust se chama monopolization, enfim, as designações são diferentes, mas os regimes têm bastantes semelhanças. Como há uma política de pouco ativismo das autoridades de concorrência americanas nesse domínio, os operadores americanos vieram apresentar a queixa à Comissão Europeia, que atuou e aplicou uma multa recorde à Intel por abuso de posição dominante. Portanto, é um caso muito marcante, até porque espelha diferenças significativas entre as autoridades da União Europeia e as autoridades norte-americanas. O terceiro caso ou situação que eu referiria não é uma única decisão, mas é um conjunto de decisões e orientações adotadas pela Comissão Europeia, como autoridade da concorrência na União Europeia, em relação aos auxílios de Estado que foram concedidos aos bancos devido à situação de crise financeira. No Brasil nós chamaríamos de subsídios estatais. Exatamente, e que no direito europeu se chamam auxílios de Estado, que são escrutinados pela Comissão Europeia. E a Comissão, muito rapidamente, deve dizer-se, reagiu à situação excepcional de crise e aprovou orientações gerais que permitiram a aprovação de programas muito importantes de auxílios aos bancos em dificuldades, de concessão de garantias de estado de emergência aos bancos que estavam em situação difícil. Isto foi feito num prazo recorde de 15 dias, um mês, depois da crise do Lehman Brothers, no outono de 2008, numa situação em que vários bancos europeus estavam quase à beira da linha d'água e, enfim, poderiam conhecer situações muito complicadas. A Comissão Europeia conseguiu definir orientações e parâmetros gerais para o tratamento desses auxílios e garantias do Estado aos bancos com dificuldades financeiras. Quer dizer, pelo que eu entendi, no bloco anterior, o senhor relacionou essas mudanças que houve recentemente na regulação do sistema financeiro ao problema gerado pela crise dos ativos financeiros imobiliários, aliás, os ativos imobiliários nos Estados Unidos, e que acabaram repercutindo na Europa. É verdade. Agora, no caso atual da crise europeia propriamente, desencadeada aí pelos problemas da Grécia e outros países, como o senhor vê o papel das autoridades econômicas da União Europeia nesses casos? Eu diria que nessa matéria o balanço é muito menos positivo, menos brilhante para a União Europeia. Portanto, se o balanço é muito positivo em termos de reação à crise financeira e adoção de medidas especialmente dirigidas à crise financeira, temos este exemplo da Comissão que adota um novo enquadramento para os auxílios aos bancos em dificuldades 15 dias depois da situação do Lehman Brothers. Em relação a esta crise que agora se vive, que é uma crise de finanças públicas e crise de endividamento público, a situação é muito mais complicada. Mas eu diria que as duas situações estão relacionadas. Sim. Porque a crise de endividamento público resulta da reação dos Estados à crise financeira. Ou seja, os Estados tiveram que intervir massivamente. Mais gastos. Exatamente. E ao fazê-lo, em termos históricos absolutamente excepcionais, geraram uma crise de finanças públicas e, em muitos casos, uma crise de dívida pública que eu diria que é diretamente gerada pela situação anterior. Simplesmente, neste domínio, a União Europeia estava muito menos bem equipada para atuar. Que eu costumo dizer que a União Económica e Monetária é uma construção desequilibrada. Tem dois pilares, um deles sólido, que é o pilar monetário, onde há uma política única, uma instância decisora, o Banco Central Europeu, e o pilar económico ou orçamental, onde a construção ficou incompleta. Há uma mera coordenação de políticas económicas orçamentais, mas que são essencialmente dirigidas pelos Estados. E, portanto, verificou-se aqui, de facto, um déficit de ligação das várias políticas económicas nacionais, e sem querer também entrar em domínios que podem ser complicados para os nossos telespectadores, e não sendo muito técnico,
Os mercados percebem essa debilidade da União Europeia, ou seja, a falta de mecanismos de governo económico. E isso desencadeia também fenómenos especulativos em relação a várias economias europeias e em relação ao próprio euro. Há uma crise especulativa nos mercados internacionais que, em grande medida, resulta de os especuladores perceberem as debilidades da União Europeia na construção da União Económica e Monetária, ou seja, a tal existência do pilar monetário sólido, mas que depois não é acompanhado por um pilar económico e orçamental. É por isso que se diz, então, que o euro sofre uma ameaça nesse momento. É verdade. Eu diria que essa ameaça resulta de problemas originais da própria criação do euro, só que nesse momento, devido à situação económica internacional, não foram sentidos. Quer dizer, o problema estava lá desde a origem. Este desequilíbrio entre o pilar orçamental e o pilar monetário existia desde o princípio. Só que não tinha sido testado por uma situação limite de grande crise económica internacional e desequilíbrios económicos dos vários Estados. Quando teve o primeiro teste sério, de facto o sistema vem revelando as suas fragilidades, como agora acontece. Então, possivelmente, pelo seu relato, pelo seu diagnóstico dos problemas, a tendência seria imaginar um controle mais estrito do pilar da regulação econômica sobre as políticas nacionais, em termos de gastos públicos, etc. Sem dúvida nenhuma. Aliás, o que se está a passar nestes últimos meses, eu diria nestes últimos dias, porque a questão agora vê-se em acontecimentos que se passam todos os dias, no momento exato em que estamos a falar, é uma evolução no sentido de existirem compromissos políticos entre os governos nacionais para reforçar a coordenação das políticas económicas e orçamentais nacionais. Em alguns casos, dizem alguns críticos, indo além do que está previsto no tratado. Portanto, vive-se um momento até juridicamente muito delicado, não só politicamente, mas juridicamente. Mas tem até um outro aspecto, que se os países que estão em dificuldades pedem ajuda monetária, financeira da União Europeia, é natural que quem concede os empréstimos para socorrer os países também queira ver garantidas algumas condições. Claro. Mas há ainda uma dificuldade suplementar, e esta é jurídica, e mais uma vez temos o aspecto jurídico a entrar no aspecto político. É que os tratados, e o tratado relativo ao funcionamento da União Europeia, tem uma regra que foi introduzida por insistência dos alemães, tem uma origem histórica, política, que é uma regra, enfim, para ser rápido, vou utilizar até um termo em inglês, que os anglo-saxónicos são mais rápidos a falar, é a chamada No Bailout Clause, ou seja, é uma regra que proíbe assistência financeira aos Estados em dificuldade dentro da zona euro, precisamente para que a zona euro não se transformasse num enquadramento que encorajasse os Estados infratores e com uma política financeira laxista e pouco rigorosa. E por insistência alemã, o tratado inclui uma regra taxativa que proíbe esse tipo de assistência financeira. E, no fundo, o que os governantes estão a fazer agora, de alguma forma, é tentar contornar essa regra que proíbe a assistência financeira aos Estados em dificuldade na zona euro. Muito interessante. E como o senhor vê a situação econômica atual de Portugal, ou a situação em geral de Portugal hoje em dia? É uma situação que não é fácil, de forma nenhuma. Portugal, de facto, teve um impacto muito significativo da crise económica internacional, portanto, uma situação de decréscimo do PIB e agora relativa à estagnação. E, acima de tudo, Portugal tem neste momento um grande problema de finanças públicas e a componente principal dessa crise de finanças públicas é uma crise de dívida pública e, mais do que isso, é uma crise de dívida externa. O grande problema português neste momento, dívida externa, é a sua elevada dependência em relação aos credores externos e, por outro lado, o facto de depois isso levar a que o país fique sujeito aos movimentos especulativos nos mercados da dívida pública. Muito bem. E em relação ao Brasil, professor, como o senhor tem visto a inserção do Brasil nesse novo contexto da economia internacional? Bom, em relação ao Brasil, enfim, os meus conhecimentos serão necessariamente limitados, mas acompanho com muito interesse o que se passa em relação ao Brasil, e muito interesse e muita satisfação. Eu diria que no presente, talvez pela primeira vez em muitas décadas, o Brasil está a sair em condições bastante positivas de uma grande crise económica internacional. Na generalidade das outras grandes crises
do século XX. O Brasil não saiu em boas condições ou foi muito atingido por essas crises, excepcionalmente, por várias razões que possivelmente agora não conseguimos discutir, não teremos tempo, mas o Brasil sai em bastante boas condições desta crise económica internacional, com uma enorme capacidade de atrair investimento estrangeiro, o que é muito positivo. Portugal, por sua vez, ela se transformou também do ponto de vista econômico. É muito comum hoje nós temos multinacionais portuguesas aqui no Brasil, trabalhando em setores importantes. É verdade. Aí eu diria que houve uma aposta estratégica clara, até a nível governamental, e das empresas portuguesas no Brasil. Eu diria que esse movimento data do fim do século passado, 98, 99. Há ali um curto período em que Portugal, salvo erro, se a memória não me atraiçoa, foi o terceiro maior investidor estrangeiro no Brasil, o que para um país e para uma economia com a dimensão da portuguesa é algo de facto absolutamente excepcional. Houve uma aposta estratégica clara no mercado brasileiro e que eu penso que está a produzir os seus frutos. Muito bem, professor, nós teríamos ainda muitos assuntos para discutir aqui, infelizmente o nosso tempo é curto. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença do professor Luiz Moraes, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que aceitou gentilmente o nosso convite para tratar do assunto regulação e concorrência na União Europeia. Espero que esse programa tenha trazido um pouco mais de esclarecimento sobre o assunto e se você, telespectador, tiver alguma pergunta ou contribuição a dar sobre o assunto, pode acessar o site www.direitoepoliticaspublicas.com.br. Até o próximo programa. Muito obrigado.